Olá, vamos falar agora sobre o que é um trauma. Um trauma se caracteriza por uma resposta de autodefesa do nosso sistema emocional e que fica congelada no tempo, ou seja, fica guardada na memória inconsciente. Infelizmente, a grande maioria dos profissionais da área da saúde ainda atribui ao corpo, no caso o cérebro, como sendo a parte de nós que lida com o trauma, quando, na verdade, até ele, cérebro, é uma vítima indefesa da intensa carga energética produzida pelo trauma. Bom, o trauma é, como eu disse, uma resposta de autodefesa. Bom, o que quer dizer isso? Quando acontece alguma coisa no nosso dia a dia e que a gente não consegue lidar com aquilo da forma mais adequada, nós vamos, de alguma maneira, criar uma proteção para nós. É um sistema de autodefesa, é uma proteção que a nossa mente consegue elaborar para que a gente possa continuar a nossa vida de uma forma natural, entre aspas, embora exista aquele problema, mas a gente vai continuar a vida, tá? Bom, muitos profissionais, a maioria dos profissionais da área da saúde, ainda acha que trauma é uma coisa que você vai resolver com o cérebro, né? Porque eles acreditam que a mente é produzida pelo cérebro, quando na verdade é o inverso, totalmente inverso. Vamos passar por isso depois e aí você vai entender melhor. Os sintomas, tanto emocionais quanto físicos, decorrem do trabalho de administrar essas cargas intensas, comuns ao instinto de sobrevivência e aos impulsos mais poderosos que o ser pode produzir. Quando a gente grava um trauma, quando a gente grava um evento emocional que causa um grande problema na nossa vida, uma informação que nos traz alguma forma de dificuldade para a gente viver, de alguma maneira ele vai criar na nossa parte física alguma marca, alguma situação que acaba se tornando um ponto para chamar nossa atenção. Então, por exemplo, vamos dizer que a pessoa tenha alguma situação que ocorra e ela tem a ver com submissão. Então, acontece uma situação, um evento, um encontro, uma circunstância qualquer com essa pessoa e outra, ou outras, né, enfim, em que ela se vê dentro de uma condição em que ela deveria estar mais receptiva a alguma informação, a alguma condição, tal, e ela não aceita, ela não cede de forma nenhuma. Mas se isso ocorre de uma maneira muito intensa, em que ela registra uma informação emocional muito forte, isso pode acabar se manifestando nos joelhos dela. Então, de alguma forma, o sintoma que vai caracterizar aquele registro de informação vai se manifestar no joelho, porque o joelho é a parte do nosso corpo que transmite, que lida com a submissão, ou seja, nós nos ajoelhamos, né, para prestar uma reverência ou para um ato de submissão que antigamente se usava muito diante dos imperadores, dos reis, né? As pessoas tinham que se ajoelhar, ou diante do pessoal da igreja, né, você tinha que se ajoelhar. Então, o joelho ele representa exatamente essa parte do nosso corpo relacionada à submissão, a se ceder, né, ao que está além da gente naquele momento. Então, o nosso sistema emocional ele vai sempre arranjar uma maneira de fazer aquele problema que a gente gravou se manifestar no corpo como uma forma de chamar nossa atenção, para a gente dar importância para aquilo e poder ir atrás de querer saber por que isso acontece, né? O que acontece geralmente é que a maioria das pessoas não dá importância para isso e toma um remédio. Toma um remédio, alivia o sintoma, mas não resolveu o problema. É o que ocorre sempre, né?
O trauma acontece quando a capacidade administrativa da mente é forçada além de sua possibilidade de autorregulação. O sistema nervoso se desorganiza e a informação retida não lhe permite recompor-se. Mesmo quando o trauma parece não incomodar mais, o registro energético de sua presença pode se fazer notar muito tempo depois, tanto física quanto emocionalmente, inclusive a partir de circunstâncias aparentemente desconexas e insignificantes. É o que eu disse. Se a pessoa não consegue lidar com aquilo de uma forma racional, se ela não conseguiu lidar com aquilo de uma maneira a entender e harmonizar aquela situação, pode acontecer que aquele registro de informação acabe se tornando uma coisa tão intensa que vai se manifestar fisicamente. Tá? Quando o nosso sistema mental autônomo não consegue resolver essa situação, ele vai, de alguma maneira, criar uma situação no corpo, né, como eu falei agora há pouco do joelho, para chamar a nossa atenção. Tá? Às vezes, um comportamento da pessoa também pode ocorrer. Ou seja, a pessoa passa a ter um determinado tipo de comportamento que não tem explicação. Ela começa a se comportar de uma determinada maneira. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma queda num palco, por exemplo, diante de uma plateia enorme, essa plateia riu e ficou achando, né, engraçado que aquela pessoa caiu, aquela pessoa pode seguir daí. Isso aconteceu comigo, com uma paciente que eu atendi, em que ela não conseguia mais subir num palco, que ela não conseguia mais fazer uma palestra, não conseguia mais fazer uma apresentação, porque ela suava, ela passava mal, ela tinha dor de barriga, ela desmaiava. Porque aquele registro daquela circunstância ficou tão gravado fortemente na sua mente que ela não conseguia mais se controlar para que pudesse fazer o trabalho que ela fazia. Então, circunstâncias, atitudes, comportamentos da pessoa podem também surgir como uma forma de manifestação daquele problema que a pessoa acabou absorvendo. Tá? E isso é muito comum. Todo trauma se caracteriza pela vivência de uma experiência sobre a qual não temos conhecimento, mesmo quando os meios no qual ocorrem já não sejam familiares. Mas ainda assim, não sabemos lidar adequadamente com ela no momento em que ocorre. Por exemplo, nós sabemos que andar de elevador é uma coisa normal. Todo mundo anda de elevador e não tem problema nenhum. Mas eu não sei, talvez você conheça alguém que não entra no elevador de jeito nenhum. Por que será que essa pessoa não entra no elevador de jeito nenhum? Prefere subir 10 andares de escada, mas não entra no elevador. Alguma coisa aconteceu. O meio usado, ou seja, o elevador, é uma coisa comum a todo mundo? Sim, todo mundo conhece um elevador. Acontece que o que aconteceu dentro de um elevador fez com que aquela pessoa não queira mais entrar no elevador de jeito nenhum. Entende? Então, quando isso acontece, a pessoa ela não consegue lidar com aquilo, ela não racionaliza aquilo que aconteceu. Para ela, aquilo é uma coisa tão terrível que ela, a partir dali, ela não consegue mais usar, mesmo que seja um meio qualquer tão comum a todo mundo. E que para ela, até aquele dado momento, também era comum. Entendeu? Todo o evento que produz um trauma sempre ocorre no presente, com a pessoa no seu estado consciente, mesmo quando durante o sono. Tá? Cria uma marca na memória subconsciente pós-evento e, em seguida, é guardada no inconsciente, arquivo sobre o qual não ainda temos acesso ou controle consciente. Sempre que ocorre qualquer tipo de problema que se torna uma informação traumática, ela sempre ocorre no presente. O trauma que você vai poder guardar, ele não foi uma coisa... aconteceu, sem mais nem menos, lá o ano passado. Tá, naquele momento do ano passado, quando aconteceu, era presente. Você estava consciente daquilo naquele momento.
Sempre é assim. Não vai acontecer um trauma no amanhã. Amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei o que vai acontecer. Certo? Se acontecer, vai acontecer hoje. Ah, aconteceu ontem. Ontem, quando aconteceu, era presente. Sempre será no presente. E você sempre estará consciente. Sempre consciente. Porque se você não estiver consciente, não tem como você registrar aquilo como uma informação traumática. Digamos que você está de uma forma totalmente inconsciente por alguma razão. Não tem como registrar um trauma. Não tem como. Sempre você vai estar consciente. Mas como, inclusive, durante o sono? Quando nós estamos dormindo, nós temos uma consciência, tá? Que nós podemos usar, quem sabe, a nossa subconsciência. E qualquer evento que possa acontecer que cause uma informação muito dolorosa, ela vai ser registrada como se você estivesse vivendo aquilo conscientemente. Por exemplo, um pesadelo muito grande. Aquilo pode se tornar uma informação traumática para a pessoa. Ou seja, aquilo foi vivenciado mesmo durante o sono de forma consciente. Traumas criam marcas no cérebro e se tornam caminhos através dos quais a informação proveniente da memória inconsciente trafega e podem ser cada vez mais facilmente percorridos e assim formam hábitos comportamentais sempre incômodos. Sempre. Quando a gente vive uma experiência qualquer, no cérebro, isso foi provado por um médico alemão que criou a nova medicina alemã, quando ocorreu com ele um acidente na perda de um filho assassinado. Era uma pessoa normal, que não tinha problema nenhum, mas ele era um pesquisador sobre essas questões. Ele já tinha feito diversas pesquisas com pessoas que tinham problemas de saúde e sempre ele fazia uma ressonância no cérebro da pessoa e encontrava uma determinada marca num ponto do cérebro. E esse ponto do cérebro sempre tinha a ver com alguma parte do corpo. Ele já tinha feito ressonância com ele e nunca tinha visto nada, não havia nenhuma marca. Quando aconteceu o assassinato do filho, em poucos tempos depois, 6 meses mais ou menos, ele desenvolveu um câncer. Coisa que ele não tinha nenhuma razão para desenvolver, não tinha nenhum histórico, não tinha nada. E quando ele fez uma ressonância, ele encontrou no cérebro dele uma marca, assim como ele encontrou no cérebro de outras pessoas. Ali ele conseguiu ter a certeza absoluta de que traumas emocionais deixam uma marca física no cérebro. E depois essa marca física no cérebro pode se manifestar no corpo da pessoa, provocando uma determinada doença. Certo? Então, é algo que sempre vai ocorrer e o único objetivo daquilo é fazer com que a gente preste atenção, para fazer com que a gente se dê conta de que existe alguma coisa que não está normal. Se algum problema está surgindo no corpo, existe algo que está produzindo aquilo e que vem da nossa mente. Eu costumo dizer, não existe doença sem a contribuição da mente. Tá? Toda doença é psicossomática. O trauma leva a pessoa a diversas formas de comportamento anormal, como, por exemplo, vergonha de falar sobre o assunto, medo da lembrança, ansiedade, depressão, fobia, etc. Sempre que algo tiver qualquer forma de relação com um evento traumatizante, porque nossa memória é associativa. Significa o seguinte, como a nossa memória ela não funciona de forma independente, todos os eventos são sempre interligados. Então, tudo está associado, tudo. Se você ouve uma música, você não lembra de um lugar, ou de uma pessoa, ou de uma situação. Se você come alguma coisa que muitas vezes lembra você de uma época, ou a casa da avó, ou coisa parecida, todas as nossas memórias são sempre associadas a alguma outra coisa e elas então se interligam. A situação traumática, ela sempre vai, por isso, provocar
diversas formas de manifestação comportamental que vão se manifestar como resultado daquilo. Então, por exemplo, a pessoa ela viveu uma experiência que é tão ruim que ela não quer mais falar sobre aquilo, ela tem muita vergonha de falar sobre aquilo. Uma coisa que é muito comum nesse sentido são os abusos, né? Principalmente na infância. As pessoas, sejam mulheres ou homens, têm uma grande dificuldade de falar sobre aquilo. É uma vergonha muito grande, né? Não querem lembrar, não querem mais lembrar. É uma forma de se auto-enganar. Elas fazem conta que aquilo não existiu, né? Vivem, quando alguma coisa se relaciona com aquilo, por exemplo, ficou registrado na mente da pessoa, quando aconteceu o abuso, enfim, um estupro, coisa parecida, ou um assalto e tal, alguém se aproximando e provocando aquela situação. Toda vez que aquela pessoa estiver em alguma situação e alguém se aproxima de uma maneira não segura para ela, ela vai começar a ter problemas, vai ter ansiedade, vai ter medo, vai ter... Enfim, vai acontecer. Por quê? Porque vai lembrar o que aconteceu. E inconscientemente ela acessa aquela informação e traz uma reação imediata. Tá? Um estudo do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Harvard, feito com pessoas que sofreram traumas, mostrou sua influência sobre o cérebro. Essas pessoas foram colocadas em um scanner de tomografia e expostas ao fato gerador do trauma. Enquanto isso, os cientistas puderam perceber que partes do cérebro eram ativadas e desativadas durante o período em que a pessoa revivia a emoção daquele fato. A amígdala e a região adjacente, o centro do medo no cérebro emocional, foram os mais ativados, além do córtex visual, como se a pessoa estivesse vendo o evento naquele momento. Além disso, puderam perceber a desativação como uma forma de amnésia na área de Broca, no córtex pré-frontal, aqui na frente. Esquerdo, né? A área responsável pela linguagem verbal, o que nos permite compreender o que ocorre quando a pessoa diz: não tenho palavras para descrever o que passei. A gente já ouviu isso algumas vezes, de pessoas dizendo: nossa, eu não tenho nem palavra para falar, para dizer o que aconteceu, certo? O que ocorre? Quando tudo acontece, essa região do nosso córtex pré-frontal tem partes, como o esquerdo que trabalha com a parte da visão, da linguagem, a área de Broca, que as amígdalas, que estão aqui atrás da orelha, não são amígdalas da garganta, são amígdalas cerebrais, que são responsáveis pela atividade emocional do medo, tá? São todas elas envolvidas nessa mesma circunstância. Então, por isso que essa região, né, da nossa cabeça tem essa parte que, quando essas emoções ocorrem, elas ficam registradas justamente nesses pontos, porque nós vemos, tá? Nós falamos, nós ouvimos, então essa região tá ligada justamente a essas partes da nossa sensibilidade, tá? E fazem o papel de interpretar essa ocorrência, e ali então as pessoas depois passam a ter todos os comportamentos de acordo com aquilo que ocorre, porque ficou registrado para ela. Então, é o que a gente, né, como eu disse, ouve as pessoas: eu não tenho palavras. Claro, porque quando ocorreu, você falava, ou você quis falar, e você viu, né? E aquilo ficou gravado, então, na mente daquela pessoa. No entanto, como a vida é criada e alimentada pelo nosso eu maior, nosso eu espírito, sem o qual nosso corpo não existiria, não é, portanto, o nosso maravilhoso instrumento cerebral o responsável pela interpretação e decodificação
de todas as informações que nos atingem de todas as formas. E sim, a nossa consciência superior. Não é a consciência humana física, que usa o cérebro como instrumento de conexão com o corpo físico. Essa informação é preciosíssima, porque o que ocorre com a ciência convencional é que ela ainda quer entender o cérebro como sendo o criador da vida. O cérebro, o criador da mente. O cérebro é o criador da consciência. Na verdade, não é. O cérebro é uma massa de carne. É uma interface entre o nosso eu espiritual e essa consciência física, esse corpo físico. Nós temos uma consciência nesse corpo, mas essa consciência nesse corpo, ela não é capaz de criar um comando, né, absoluto sem a presença do nosso espírito. É impossível, não há como. Nós não existimos sem o nosso espírito. A consciência do nosso espírito é que faculta a consciência física. Não é o inverso. Portanto, entender, acreditar que o cérebro é o senhor da vida é uma grande ilusão. O cérebro é nada mais, nada menos do que um instrumento que o nosso espírito usa para falar com o corpo, para usar o corpo da melhor forma possível, tá? Mas não é esse cérebro quem escolhe, quem determina, quem resolve, quem faz as coisas serem de um jeito ou de outro. Não. É a consciência espírito que permite a consciência física. A consciência física tem a sua liberdade de escolher, de fazer ou deixar de fazer, mas não é o cérebro que está produzindo essa consciência. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Todas as pessoas experimentam situações traumáticas, capazes de produzir danos maiores ou menores, pelo menos uma vez em suas vidas. Todo mundo passa por situações difíceis, todo mundo. Experiências como a perda de um emprego, uma separação dolorosa, um acidente, a morte de um ente querido, uma traição, etc. Isso deixa uma cicatriz emocional, que até pode ser disfarçada. No entanto, muito dificilmente, se não impossível, de ser eliminada completamente, por conta própria, ou através de sistemas tradicionais de tratamento. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que se fala em trauma, isso, aquilo, aquilo outro, os tratamentos convencionais são feitos através da verbalização das coisas, né? Então, a pessoa vai, comenta o fato de novo, fala sobre ele, e aí, racionalmente, né? Ah, mas que bobagem, isso aí eu era criança, já acabou, já passou, não preciso mais disso, né? Olha, chega, né? Acabou. Só que isso não resolve, tá? Isso não resolve. O que ocorre é, nós dependemos de alguma coisa que nos permita vivenciar, sim, aquela emoção novamente, falando sobre ela, mas eliminando o controle racional sobre ela. Portanto, não é uma verbalização com o objetivo puramente racional que vai consertar aquele registro emocional. Nós já falamos sobre isso, é só para relembrar. Sem dúvidas, todas essas pessoas pensam sobre o fato, avaliam sua natureza, imaginam outras possibilidades e alternativas, recebem conselhos, leem sobre o assunto e se comparam com outros exemplos semelhantes. Leem pelo menos um livro de autoajuda, mas não conseguem se livrar do trauma. Mesmo que elas saibam que o evento já ficou no passado, muitas vezes, após vários anos, elas não se sentem seguras ou confortáveis. Como eu disse, não é o fato de saber que aquilo já foi, que aquilo acabou, e conhecer uma série de maneiras, de formas, olha, isso aí é bobagem, não precisa. Então, assim, livros, e filme, vídeo, e aula, e não vai resolver
como não resolve, e aí todo mundo que já teve ou tem isso e vive essa situação, que já fez todo tipo de trabalho terapêutico tradicional, continua reclamando do problema que até hoje não resolveu. E a única explicação é: não se pode tratar uma informação guardada emocionalmente por uma elaboração racional sobre aquilo. Não é possível. Nós só podemos tratar uma informação emocional com uma outra informação emocional que possa substituir a original. Certo? No entanto, tudo isso fornece uma contribuição inestimável para o processo da cura, e é justamente sobre isso que o LMT se apoia para permitir a correção do problema. São essas informações diversas que formam um conteúdo subconsciente, com novas interpretações sobre a questão, que permite a solução do problema. Isso quer dizer que, conscientemente, a pessoa, sabendo como deveria estar se sentindo e comportando, utiliza este conteúdo armazenado para reprogramar a informação registrada no inconsciente, através dos exercícios da terapia de LMT. Por isso, fica claro que aquilo que a mente interpretou e registrou, somente ela pode reinterpretar e fazer um novo registro. Então, quando a gente tem uma informação dessa que não deixa a gente viver com normalidade, para se resolver essa situação, nós dependemos de reprogramar ou ressignificar ou dar um outro sentido para aquela informação. Já vivemos um monte, já aprendemos um monte de coisas, já sabemos que aquilo ali não é mais necessário, já sabemos que isso aí é bobagem, que eu era muito pequeno, eu não sabia o que estava fazendo. Então, o tempo foi nos dizendo um monte de coisas que explicam aquilo e que, de todas as formas possíveis, vão tirando o significado daquilo lá. Porém, isso continua ainda no plano racional. Quando nós trabalhamos com o processo da LMT, nós fazemos o quê? Nós movimentamos a mão na frente dos olhos da pessoa. Para quê? Já falei sobre isso. Nós prendemos a atenção racional daquela pessoa na nossa mão, enquanto ela fala mais uma vez sobre o problema. Toda essa informação que foi guardada na sua mente hoje, dizendo que tudo aquilo é inútil, é bobagem, já passou, não preciso mais disso. Ou seja, ela tem todas as respostas, todas as explicações com ela mesma. Ela tem. Não sou eu que estou dizendo para ela, não somos nós que vamos, olha, você não precisa mais disso, para com isso, que coisa boba. Não. Ela foi absorvendo, ela foi desenvolvendo toda uma interpretação sobre aquela questão e hoje não há mais por que ela continuar com aquilo. Só que isso ainda está no plano racional. Quando nós movimentamos a nossa mão diante dos olhos dela, fazemos com que ela fique um pouco, vamos usar essa palavra assim, um pouco zonza, né? E com isso, enquanto fala daquilo, a própria mente dela pega toda a informação acumulada sobre aquilo e coloca no lugar da original. E ela automaticamente, sozinha, apenas com a nossa ajuda, movimentando a nossa mão, prendendo a consciência racional dela ali, consegue fazer aquela mudança e acabar com aquele problema. É uma coisa simples, só que o segredo é só esse. Só se trata uma questão emocional com outra questão emocional. Certo? Joseph Ledoux, um PhD, neurocientista da Universidade de Nova York, descobriu que reações de medo não causam reações no neocórtex, mas sim diretamente no cérebro emocional. Isso quer dizer que os eventos traumáticos não são manipulados pela razão, que eu já comentei. Ou seja,
não são compreendidos racionalmente, pois se assim fossem, não seriam traumáticos. São geralmente fatos ou situações inesperadas com as quais a pessoa ainda não havia se deparado. Por exemplo, uma pessoa, como eu comentei, dentro do elevador. Ela nunca teve problema no elevador, mas de repente acontece um acidente no elevador e a partir dali essa pessoa nunca mais quer entrar no elevador. Entendeu? Então, assim, quando tudo isso acontece, a marca que fica é no nosso cérebro emocional. O nosso cérebro emocional, ele está aqui atrás. Não é no córtex cerebral. O córtex cerebral é essa camada que recobre, né, o nosso cérebro, que está aqui na parte do alto do crânio. O nosso cérebro emocional está aqui atrás. A marca que fica no nosso cérebro emocional. Por quê? Porque a questão é emocional. Certo? Fica ali o registro. E aquilo vai permanecer assim até que aquilo seja devidamente corrigido. Bem, essa é a explicação sobre o trauma. Isso é o que significa um trauma e como ele ocorre e como ele vai atuar na vida de qualquer pessoa. Ok? Por enquanto é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Grato.